Olá para todos, eu sou Crônio Marins e esse é o 33º vídeo de Mentes Holísticas, um gato do outro mundo. Quando pensamos num laboratório, o que é que vem na sua mente? Tubos de ensaio com líquidos em ebulição? Pode ser também estranhos equipamentos que soltam raios, microscópios, ou até alguns animais, como macacos e ratinhos de laboratório, para experiências biológicas. Sim, tem tudo isso no laboratório, em laboratórios da modernidade. Mas o principal laboratório está aqui, na nossa cabeça, na nossa mente. Tanto que em física, alguns dos principais experimentos da história dessa ciência são experimentos montados através da engenhosidade humana, verdadeiro tributo à criatividade do ser humano. Agora, nós podemos, inclusive, ter experimentos que ocorrem só na nossa mente. E isso já foi usado, e há muito tempo atrás, para gerar teorias ou para contestar teorias estabelecidas. Desde a época dos gregos, por exemplo, e é claro, lá naquela época não existiam todos esses equipamentos que imaginamos aqui quando pensamos no laboratório. Então a principal ferramenta era mesmo, a nossa mente. Pois bem, uma discussão comum entre os gregos daquela época era: o movimento existe ou não existe? O universo tem mudança ou nunca muda? Filósofos como Heráclito diziam que tudo mudava a todo tempo. Filósofos como Parmênides diziam que nada mudava, era tudo uma impressão do nosso sentido. E esse Parmênides teve um discípulo aí, quase 500 anos antes de Cristo, chamado Zenão, da cidade de Eleia, por isso chamamos ele de Zenão de Eleia, que imaginou alguns experimentos que nunca foram feitos, para mostrar que o movimento não existe. Entre esses experimentos, um dos mais conhecidos, se não o mais conhecido, é este daqui: Aquiles e a tartaruga. Bem, a ideia é bastante simples. Aquiles, um herói grego de personalidade extrovertida, na verdade, um tanto vaidoso e falastrão, ele desafia uma tartaruga para uma corrida e diz, réptil inferior, eu logo passarei você. Então, lhe dou uma dianteira, de 100 metros, por exemplo. Então, Aquiles começa por aqui, e 100 metros depois começa a tartaruga. Bem, Aquiles vai ter que percorrer esses 100 metros para chegar na posição em que a tartaruga estava. Agora, ele não vai passar a tartaruga, não vai se igualar com a tartaruga, porque nesse tempo ela andou mais um pouquinho, que sejam 5 metros, mas andou. Bem, então Aquiles está a 5 metros de passar a tartaruga. Mas quando ele anda esses 5 metros, corre, na verdade, certo? A tartaruga, por exemplo, já andou, no caso dela, bem vagarosamente, mais 1 metro ou menos, não interessa, que não está em escala. Bem, Aquiles tem esse 1 metro ou menos para percorrer. E enquanto ele percorre esse espaço, a tartaruga avança mais um tanto. O quê? 20 centímetros? 30 centímetros? Não interessa. O fato é que, seguindo este raciocínio, Aquiles nunca vai passar a tartaruga. E aí está provado, segundo Zenão, que o movimento não existe. É apenas uma ilusão que temos através dos nossos sentidos. Acreditem se quiserem, mas o paradoxo aqui, do Aquiles com a tartaruga, intrigou matemáticos, filósofos, por milhares de anos. E até hoje tem gente que diz que esse paradoxo não foi resolvido. Outros mostram que a matemática superior
pode sim resolver o paradoxo e mostrar que, afinal de contas, Aquiles passa a tartaruga, coitadinha, né? E o movimento e a mudança existem. Mas o que nos interessa hoje, principalmente, é outro paradoxo introduzido pelo experimento mental do físico austríaco Erwin Schrödinger. Ele descobre uma função, que a gente chama de função de onda, que justamente mostra que para cada partícula nós podemos também interpretá-la como uma onda. Esta função, assim como toda a mecânica quântica, teve várias interpretações e a principal delas é conhecida como interpretação de Copenhague, porque feita por cientistas como Niels Bohr, Werner Heisenberg, que trabalhavam em Copenhague. Por essa interpretação, por exemplo, nós só podemos dizer as coisas da realidade das partículas quânticas no momento que nós as medimos. Antes que nós as meçamos, nós não podemos dizer nada. As coisas existem numa sobreposição de possibilidades. Então, exemplo, um elétron, que é uma partícula quântica, ele tem uma coisa que se chama spin, que a gente interpreta como um giro, horário e anti-horário. Diz a interpretação de Copenhague que antes que a gente meça essa propriedade, o elétron está numa sobreposição de estados, ou numa sobreposição quântica. Então, por exemplo, girar no sentido horário e girar no sentido anti-horário. Enquanto não medimos, o elétron está numa sobreposição desses dois estados. É como se falar que está nos dois estados ao mesmo tempo. É uma natureza da realidade. Antes da observação, existem probabilidades e sobreposição quântica. Isso para partículas quânticas. O Schrödinger, ele imaginou um experimento, alguns acham um pouco sádico, para mostrar o absurdo desta proposição. O experimento mental do gato de Schrödinger. Vamos lá. Nós temos uma caixa e colocamos um gato. Trancamos a caixa e, além do gato, há um equipamento. Este equipamento, tá, é formado por um pequeno pedaço de material radioativo e um detetor. E esse material radioativo é de tal maneira que tem 50% de chance dele emitir uma partícula, é isso que materiais radioativos fazem, e 50% de chance, numa hora, dele não emitir a partícula. Aí eu tenho um detetor de partícula. E isso existe mesmo. Podemos detectar uma única partícula. Se a partícula for emitida, ela vai ser detectada e acionar um equipamento que quebra um vidro de veneno. Esse veneno, em gás ou em líquido, não interessa, vai matar o gato. Então, se não for emitida a partícula, tudo bem, o vidro não quebra e o gato fica vivo. Se for emitida a partícula, o vidro quebra e o gato morre. Então, diz o Schrödinger. Então, vocês aí, né, Bohr, Heisenberg, né, que fizeram aí a interpretação de Copenhague da mecânica quântica, inclusive da minha função de onda, se a gente assumir que antes de ver o resultado do detetor, o átomo está numa sobreposição de átomo que emitiu e átomo que não emitiu. Então, não está nem tendo emitido, nem não tendo emitido. É uma sobreposição de estados. E a vida do gato depende disso. Então, o gato também está numa sobreposição de estados, gato vivo, gato morto, até eu abrir a caixa e observar o que aconteceu com o gato. Bem, isso é um absurdo. O que seria uma sobreposição de estados entre vivo e morto? Não é vivo, não é morto. É uma sobreposição de estados. As duas coisas ao mesmo tempo.
Isso é tão absurdo que a interpretação de vocês deve estar errada. O Schrödinger estava do lado de Einstein, que, ao contestar essas conclusões esquisitas da interpretação de Copenhague, dizia, e ele era amigo do Niels Bohr, que foi o principal cientista responsável por esta interpretação, e o Einstein dizia assim, olha, probabilidade, a realidade é uma probabilidade, isso é um absurdo. Deus não joga dados com o universo. Essa frase é muito conhecida. Menos conhecida é a resposta do Bohr ao Einstein. O Einstein não fica aí dizendo para Deus o que ele deve fazer ou não. O fato é que o experimento mental de Schrödinger nunca foi feito com gatos, cachorros ou quaisquer outros animais, mas foi feito com partículas quânticas. E foi mostrado que sim, quando eu tenho uma partícula quântica dependendo do comportamento de outra partícula quântica, enquanto não for medido, é absolutamente coerente considerar que as partículas, tanto a que é dependente da outra quanto a original, estão em sobreposição de estados. São várias coisas ao mesmo tempo. E muito do que nós temos hoje em tecnologia depende exatamente disso. Não sei se todos vocês ouviram falar do futuro da computação, que vai ser a computação quântica. A computação quântica depende muito dessa ideia de sobreposição de estados, de partículas sendo mais do que uma coisa ao mesmo tempo. E aí vem a grande pergunta. Se depois de milênios de desenvolvimento, a rainha das ciências está nessa condição de que nós não podemos afirmar praticamente nada sobre a realidade, se quer que exista uma realidade, então, e o método científico? Esse método que nos levou até o ponto que estamos hoje, ele é válido? Existe algo chamado de método científico que os cientistas normalmente seguiram? Nem vou dizer todos, a maioria seguiu, na maioria dos casos. Bem, essa é uma pergunta que muitos respondem negativamente, ou de uma maneira bastante diferente do que imaginaríamos. Por enquanto, inscreva-se no canal. Na semana que vem trataremos dessa estranha situação da contestação dos métodos científicos. Até lá!